Bom dia, gente, tudo bem? Gente, eu não sei bem como vou fazer isso. Andei fazendo, mas eu parei por um certo tempo, né? Uns vídeos falando, né, sobre a palavra de Deus, compartilhando, né, com os irmãos a palavra de Deus. Eu senti isso no meu coração que eu tinha que fazer isso, sabe? O Espírito Santo tava me incomodando, tava não, está o tempo todo me incomodando para me levar a palavra de Deus, né? Ajudar a pregar, porque tem muitos pregando, mas tem muitos corações ainda precisando de ser alcançado, né? Com a palavra de Deus. Tem muita gente, né, oprimida, triste, afastada de Deus e Deus precisa alcançar o coração delas, né? E Deus usa, né, a gente, das pessoas, para fazer isso, né? Para levar a palavra dele a um coração oprimido, uma pessoa, né, que está cansada, né? Ele deixou a palavra dele, a Bíblia, né? Mas muitas vezes a pessoa, né, tá tão ali passando por dificuldade, num momento assim horrível da vida, e aí não tem nem ânimo, às vezes, para pegar a palavra e ler, não consegue nem ler. Então, aí as pessoas que fazem vídeo, às vezes todo mundo hoje em dia usa Facebook, né? Entra no YouTube, tem esses canais aí, tem muito aplicativo aí em que as pessoas postam um vídeo, né? Então, muitas vezes a pessoa tá ali olhando e aí tem um vídeo bom ali que vai falar e vai tocar no coração desses que estão precisando de ouvir a palavra de Deus, né? E eu ando, assim, bastante incomodada para fazer isso. E aí eu vou tentar fazer, né? Porque eu não sei como fazer isso, entendeu? Eu ainda não sei direito como fazer, não sei direito o que falar, não sei direito o que pregar. Tenho muito testemunho de Deus para contar, né? As maravilhas de Deus na minha vida, né? Só o fato de eu estar aqui viva agora, com saúde, né? E falando com vocês já é um testemunho, né? Porque isso já é um presente de Deus para nós, né? Para nossa vida. E daí, quando Deus quer, né, eu creio que quando Deus quer algo de nós, Ele não desiste. Ele não desiste. Ele fica ali persistindo, né? Ele fica ali batendo na porta do nosso coração até a gente abrir para Ele entrar e fazer morada. Daí ali vai acontecer todas as transformações, não é verdade? Mas para isso a gente tem que fazer o quê? A gente tem que abrir a porta para Ele. A gente tem que ceder esse espaço, porque Ele espera, né? Ele espera a gente aceitar. Tudo que Deus mais quer é que a gente ande no caminho dele, né? Que a gente vive na presença dele o tempo todo, mas só que isso ele deixou com a gente, pra gente escolher, né? Se a gente faz isso ou não. E aí Deus fica ali batendo na porta, né? Se a gente abrir, né? Ele vai fazer tudo o que ele quer, né? Tudo o que ele quer, tudo que ele tem de bom para nós, né? E as vontades de Deus para nossa vida é maravilhosa. E aí tá me incomodando bastante para falar. Eu não sei como fazer, mas quando é para Deus, Deus faz, né? Muitas vezes a gente não sabe o que falar quando recebe um chamado de Deus, mas Ele fala, né? Só aceita que eu faço, eu falo. E aí eu quero até contar um pouquinho de uma experiência minha aqui, né? Primeiro eu vou ler um versículo para vocês e depois eu vou contar algo que aconteceu comigo. O que eu quero ler, um pedacinho aqui para vocês, é Mateus 6, Mateus 6, 24. Não, 24 não, 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quando a vossa vida, pelo que haveis de comer ou que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta. Olhai
para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial os alimenta. Não tendes-vos muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um povado à sua estatura? E quanto aos vestuários, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã a lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homem de pouca fé? Não andais, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe o que necessitais de todas essas coisas. Gente, que palavra maravilhosa, né? É que Deus está dizendo para nós que Ele cuida de nós. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe do que nós precisamos, do que necessitamos. Ele sabe de tudo. Tudo que precisamos. O que a gente... Ele sabe que a gente precisa comer. Ele sabe que a gente precisa vestir. Né? E Ele sabe de tudo. É como diz aqui a palavra. Os passarinhos não trabalham. Os passarinhos não procuram o que vestir. E Deus cuida deles. E eles são animais criados por Deus. Vocês acham que Ele não vai se preocupar com a gente? É por isso que Ele diz, né? Homens de pouca fé. Por quê? Porque muitas vezes a gente tem ansiedade, né? Tem preocupação. Agora mesmo, né? Chegando aí esse finalzinho de ano, né? Natal aproximando, a gente fica ali, né? Nossa, eu preciso comprar uma roupa bonitinha para passar o Natal, para passar o Réveillon. E aqui a palavra diz, não, a gente não tem que se preocupar com isso. A gente tem que se preocupar com agora. Né? Em viver assim, bem com Deus. Isso que a gente tem que preocupar, porque o resto Ele cuida. Entendeu? A gente tem que preocupar em andar assim num caminho que agrada a Deus. Porque aqueles que andam no caminho de Deus, tudo o que pedir será vos dado. A palavra diz isso. Então a gente tem que acalmar o nosso coração e entregar tudo na mão de Deus, né? Entregar na mão de Deus porque Ele faz, entendeu? Ele sabe o que é bom para nós. E como prova disso, eu vou contar para vocês uma coisa. Gente, eu tava, né, precisando de uma Bíblia. Eu tenho uma, essa aqui que eu gosto muito, né? Só que ela tá um pouquinho velhinha, né? Meu menininho é pequenininho, andou puxando umas folhas, né? Ele não entende nada, tadinho, tem 1 ano e pouquinho, então não entende nada. Aí algumas vezes eu tava lendo na cama com ele, e aí às vezes ele puxava. Aí rasgou algumas folhas, né? A Antonella também. Eu tinha comprado ela no Mercado Livre. E aí só que ela veio um pouquinho fraca também, a capa dela. Então a capa tá soltando muito, tava usando ela assim. Aí eu pensei, eu preciso comprar, né, uma outra Bíblia, né, para me levar para a igreja, né. Aí eu pensei assim, eu vou usar essa em casa, né, e aí para mim ir para a igreja eu levo uma outra, né. Tava com esse desejo, aí eu tinha até comentado, foi essa semana que passou que eu tive pensando nisso, né. Tive pensando, o mês passado também, outros dias, eu também tava com esse sentimento de comprar uma outra Bíblia, né. Aí eu peguei e falei pro meu marido, a gente ia ir para São Paulo, eu falei pra ele assim, eu vou comprar uma Bíblia pra mim, se eu achar um lugar lá que vende Bíblia, eu vou comprar, porque eu tô precisando de uma Bíblia. Mas se eu não achar, daí eu vou pedir no Mercado Livre mesmo. Aí, gente, no mesmo dia, no domingo, quando eu fui pra casa da minha mãe, né, pra
esperar da hora para depois eu ir para São Paulo. Aí a minha cunhada chegou lá com meu irmão. E aí ela entrou no quarto, né? E falou assim pra mim: eu trouxe uma Bíblia para você. Gente, como Deus é maravilhoso. Eu não tinha falado pra ninguém que eu queria uma Bíblia. Eu não falei pra minha mãe, eu não falei pra ninguém, só comentei com meu marido. E ele eu nem sei se ele ouviu direito, ele não deu muita atenção na hora que eu falei. E é tipo assim, eu falei pra ele, só pra ele. Tipo assim, era um desejo meu e a única pessoa que eu comentei era com ele. E eu cheguei lá na casa da minha mãe, passou um pouco, assim, alguns minutos ou até mesmo umas meia hora mais ou menos, aí a minha cunhada chegou e falou assim, eu trouxe uma Bíblia para você. Essa Bíblia estava lá em casa, eu tinha achado ela em Santa Rita quando eu morava lá, achei ela no lixo, ela falou desse jeito, eu achei ela no lixo, eu peguei e guardei. Aí ela falou que essa Bíblia, ela lia a Bíblia, né? Ela andava lendo essa Bíblia e aí depois ela falou assim que sentiu vontade de comprar outra. Olha como que Deus trabalha, olha como Deus é maravilhoso. Ela sentiu vontade de comprar outra e aí ela falou assim que veio na cabeça dela, eu dá pra Nani. Aí ela falou assim, Mateus, eu vou dar essa Bíblia pra Nani. E aí ela foi e apareceu com a Bíblia pra mim, lá na casa da minha mãe. Nicole, pega pra mim a Bíblia, fazendo favor. Daí ela pegou e levou a Bíblia pra mim, gente, na casa da minha mãe. Fui viajar super feliz, né? Que não existe presente, assim, assim, perfeito pra nossa vida do que a gente ganhar uma Bíblia, a palavra de Deus aqui, tá? É toda a instrução pra gente viver. É o manual da nossa vida, eu digo que é o manual da nossa vida, porque aqui tá tudo. Tá tudo que a gente tem que fazer. A gente andar num caminho bom com Deus, pra gente ter uma vida abençoada. Tá tudo ali, tudo que a gente tem que fazer, né? E aí, tá lá no armário, ali na copa. Aí é o manual da nossa vida. Então, imagina a gente ganhar um presente desse, né? Que maravilha, né? Aí foi isso que aconteceu comigo, gente. Deus sabe de tudo. Ele sabia que eu queria uma Bíblia. Ele sabia que eu estava precisando de uma Bíblia nova, assim, uma Bíblia nova, né? Para mim poder tá levando para a igreja, né? Porque tinha algumas folhas minhas que estavam meio rasgadas e eu assim, nas minhas orações que eu estava fazendo, eu não cheguei assim a falar para Deus, pedir para Ele, entendeu? Eu nem cheguei a pedir para Ele. E eu falei que eu iria comprar, entendeu? Falei assim para mim mesmo e comentei com meu marido, né? Vou comprar uma Bíblia nova. E nas minhas orações eu não pedi essa Bíblia para Deus, mas Deus é tão perfeito, tão maravilhoso, que Ele conhece o nosso interior, lá o nosso íntimo da nossa alma, Deus conhece. E aí Ele viu que eu necessitava disso. Deus, quando a gente deseja algo que é bom para nós, né, para nossa vida, e Deus sabe que esse desejo nosso vai ser bom para nós, Deus permite, Deus faz acontecer, né? E eu falei, eu fiquei com esse desejo grande, assim, alguns dias antes de eu viajar, e aí, logo em seguida, assim, passou, acho que 2 ou 3 dias, Deus já me presenteou com essa Bíblia, entendeu? Não tem uma folha rasgada, entendeu? E olha para vocês verem. Ele me presenteou com essa Bíblia, ninguém sabia de nada. Deus tocou no coração da minha cunhada para que ela me presenteasse com essa Bíblia. Então, Deus cuida de tudo. É igual Ele diz aqui na palavra, né? Ele cuida de tudo, né? A partir do momento que a gente dá espaço para Deus na nossa vida, né? Que a gente entrega o nosso coração para Ele, Ele cuida de tudo. Ele sabe de tudo que a gente precisa, né? Muitas vezes a gente pede algo para Deus e demora um pouco a ser atendido. Por quê? Porque muitas vezes não está na hora dele ainda entregar pra gente. Não é que não está na hora dele entregar, não é que ele não está preparado para entregar. Somos nós que muitas vezes não estamos, né, preparados para receber a bênção que Deus tem para nós. Aí Deus espera, né,
em que a gente fica pronto, né, apto a receber essa bênção que ele tem pra gente, porque Deus já tem tudo preparado para nós, desde que a gente foi ali concebido ali no ventre da nossa mãe. Ele já tem tudo preparado pra gente, só que a gente muitas vezes é que não tá, né, assim, pronto para receber as maravilhas, as bênçãos que ele tem para nós. Mas ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo que eu preciso, ele sabe de tudo que você precisa. Então, meus irmãos, vamos entregar, né, tudo na mão de Deus, porque ele é perfeito e ele sabe do que precisamos. Sabe de tudo. Às vezes a gente pede e demora para acontecer, mas acontece. Porque acontece da seguinte forma também, meus irmãos. Se aquilo for bom para nós. Agora, se eu tô pedindo algo para Deus, mas Deus sabe que se Ele me der, se Ele permitir acontecer na minha vida, eu vou usar de forma errada, né? Que vai me causar danos ou prejuízo ou algo assim, ou não vai, assim, fazer bem, nem para outras pessoas, Deus não permite acontecer, não. E se eu nem meter o pé pelas mãos e eu fazer aquilo acontecer, eu vou ter grandes problemas, vou ter grandes frustrações. Por quê? Porque, tipo assim, tudo tem consequência, né? Então, é isso, gente. Deus ele é maravilhoso. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe tudo o que a gente precisa. E eu tenho a prova disso. Eu precisava de uma nova Bíblia e ele me deu. E eu fiquei muito feliz com isso. Deus é perfeito, né, gente? É maravilhoso. É isso aí, gente. Pede pra ele o que você tá precisando, né? Às vezes a gente precisa de tanta coisa, né? E a única pessoa que às vezes pode nos ajudar é Deus, né? Inclusive, né, problemas, né, psicológicos, né, emocionais, só a gente e Deus. Ninguém pode ajudar a gente, né? Eu passei por às vezes ainda acontece comigo, umas crises de ansiedade. Depois que eu ganhei meu menino, eu tive ansiedade, tipo um início de depressão. Uma hora eu vou contar pra vocês tudo certinho. Mas só que quem tem isso sabe o quanto é difícil. O quanto é difícil. Se não for a gente, ninguém vai ajudar a gente. Tem os remédios, né? Que são que a gente pode estar tomando, né? Que os postos de saúde indicam lá, os médicos indicam, né? Mas, gente, aquilo lá é cheio de efeito colateral, ajuda sim um pouco, né? Mas só que pra gente sair desse estágio, quando a gente entra na ansiedade ou depressão, é só a gente. É a gente, não é só a gente, assim, eu tô dizendo assim, físico, né? É a gente lutar e Deus, entendeu? É só a gente e Deus. Pra gente sair quando a gente entra nesse estágio, é só a gente e Deus pra conseguir vencer, né? Essa luta. Então, gente, é isso aí que eu quero dizer. Entrega tudo na mão de Deus, porque Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe do que os passarinhos precisam. Você acha que Ele não sabe do que a gente precisa? Ele sabe de todas as coisas. Então, gente, vamos confiar mais em Deus, vamos ter mais fé, homens de pouca fé, né? Vamos ter pouca fé, não, vamos ter muita. Vamos ter muita fé em Deus, porque Ele é perfeito. Ele é maravilhoso e Ele sabe de todas as coisas, entendeu? Vamos entregar o nosso dia, a nossa vida para Ele, porque Deus é maravilhoso e perfeito. Fica com Deus, um abraço para todo mundo, né? Que Deus abençoe a vida de cada um. Deus sabe, viu, meus irmãos, o que você precisa. E na hora certa vai acontecer na sua vida. Fique com a paz do Senhor. Até mais, gente. Um abraço.